Imagine-se flutuando no silêncio absoluto e ensurdecedor do vácuo. Não há ar, não há som. Apenas uma escuridão infinita pontilhada por bilhões e bilhões de pequenos faróis de luz. Nós, seres humanos, passamos milênios olhando para cima, tentando decifrar os segredos que essa vastidão esconde. E quanto mais a gente olha, percebemos o quão assustador e maravilhoso o nosso universo realmente é. Pois é, parece um roteiro de ficção científica, não é? Mas a verdade é que as descobertas que fizemos nas últimas décadas superam qualquer filme de Hollywood. Hoje, nós vamos desbravar os confins da realidade. Vamos conhecer as anomalias, as formas invisíveis e os monstros celestes que mudaram tudo o que achávamos que sabemos sobre o cosmos. Prepare o seu fôlego, porque o vídeo de hoje vai expandir a sua mente. Fala pessoal, meu nome é Marcos e sejam muito bem-vindos ao canal Locutor. E bom, hoje nós vamos embarcar na maior jornada de todas. Vamos listar as 7 descobertas mais inacreditáveis já feitas no espaço sideral. Descobertas que provam que o universo não é apenas mais fantástico do que imaginamos, mas mais fantástico do que podemos imaginar. E aí, ficou curioso? Então vem comigo. Mas antes de decolarmos, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para dar aquela moral para o nosso projeto. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos saindo aqui no canal, beleza? Então já deixa o seu like, ajuste o seu cinto e bom, vambora! Exoplanetas e os Júpiteres quentes. Até 1995 a humanidade tinha uma certeza absoluta. O nosso sistema solar era o padrão absoluto do universo. Pequenos planetas rochosos perto de sua estrela, gigantes gasosos mais afastados. Simples assim. Mas então, olhamos para a constelação de Pégaso e tudo desmoronou. Os cientistas descobriram os 51 Pégasi B, o primeiro planeta confirmado orbitando uma estrela parecida com o nosso Sol. Mas havia um problema terrível. Ele não deveria existir. O 51 Pégasi B é um gigante gasoso com quase metade da massa de Júpiter, mas que orbita a sua estrela a uma distância absurdamente próxima. Tão próxima que um ano inteiro lá dura apenas 4 dias terrestres. Esse planeta inaugurou a classe dos chamados Júpiteres quentes. Imagine um mundo feito de gás, sendo literalmente torrado por sua estrela a mais de 1000 graus Celsius, onde os ventos sopram a milhares de quilômetros por hora e pode chover vidro derretido. A descoberta desses exoplanetas provou que o universo é caótico, violento e não segue as regrinhas confortáveis do nosso sistema solar. Foi a prova de que nós somos apenas uma pequena e muito bem comportada ilha em um oceano de bizarrices. Ondas gravitacionais. Vamos voltar em 1916. Albert Einstein, com a sua genialidade, previu que, se dois objetos com massa absurdamente gigantesca colidissem, eles causariam ondulações no próprio tecido do espaço e do tempo, como uma pedra jogada em um lago calmo. A comunidade científica achava que isso era impossível de ser provado, até 2015. A mais de 1 bilhão de anos-luz da Terra, 2 buracos negros titânicos começaram a dançar uma espiral da morte. Quando eles colidiram, eles converteram a massa de 3 sóis em pura energia em uma fração de segundo. A explosão não emitiu luz, mas emitiu essas ondas gravitacionais. Elas viajaram pelo universo por mais de 1 bilhão de anos, até que no dia 14 de setembro de 2015 passaram pela Terra. Os detectores do projeto LIGO, os instrumentos mais precisos já construídos pelo homem, registraram um movimento menor que um próton. Esse pequeno espasmo foi o universo nos dizendo: Einstein estava certo. Isso não foi apenas uma descoberta, foi como se a humanidade, que até o momento somente via o universo, ganhasse repentinamente a capacidade de ouvir o espaço-tempo se dobrando, a prova máxima da engenharia e da persistência humana. Oceanos alienígenas, Europa e Encelado. Por décadas procuramos por água e possivelmente vida nas areias áridas de Marte, mas a nossa lista nos mostra que estávamos olhando para o lugar errado.
A verdadeira magia está escondida no frio e no escuro congelante, ao redor dos gigantes gasosos. Conheça a Europa, lua de Júpiter, e Encélado, lua de Saturno. Por fora, parecem apenas bolas de gelo mortas e marcadas por crateras, mas as sondas espaciais revelaram um segredo de cair o queixo. Sob essa crosta de quilômetros de gelo maciço, existem oceanos globais de água líquida e salgada. E o mais impressionante é que esses oceanos não são congelados, porque o núcleo dessas luas são aquecidos pela fricção da gravidade e seus planetas hospedeiros. Em Encélado, a sonda Cassini até mesmo voou através de geysers monstruosos que cospem água para o espaço, encontrando moléculas orgânicas complexas lá dentro. Imagine só, nas profundezas escuras de oceanos alienígenas, onde a luz do Sol nunca chega, fontes hidrotermais podem estar fervendo a água exatamente como acontece nos oceanos da Terra. Radiação cósmica de fundo. Você já deve ter ligado uma televisão antiga daquelas de tubo e visto aquele chiado na tela sem sintonia, certo? Pois sabia que cerca de 1% daquela estática é literalmente o eco do Big Bang batendo na antena da sua TV? E isso não é força de expressão. Na década de 60, dois astrônomos detectaram, por acidente, um zumbido de micro-ondas vindo de todas as direções do céu, sem parar. Era a radiação cósmica de fundo, em micro-ondas. O que estamos vendo quando olhamos para esse mapeamento térmico é a fumaça deixada pela explosão da criação. Esse brilho fóssil foi emitido quando o universo tinha apenas 380 mil anos. E até aquele momento, tudo era tão quente e denso que a própria luz não conseguia viajar. Quando as temperaturas esfriaram, a luz final e monumental se espalhou pelo espaço vazio. É a imagem mais antiga que podemos captar da realidade. Capturar a radiação de fundo foi a prova irrefutável de que o nosso universo teve um começo. É como tirar uma fotografia de um recém-nascido, mas o bebê é o próprio cosmos. Antes de elevarmos o nível, onde o perigo e os mistérios sobem para uma escala monumental, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E clica no sininho também, beleza? Aí eu quero saber de vocês. Me conta aqui nos comentários qual dessas descobertas já te deu um nó na cabeça até agora. Então respira fundo, porque o que vem pela frente desafia a nossa própria mente. A foto do buraco negro. Os buracos negros são os fantasmas mais brutais do espaço. Eles são concentrações de massa tão absurdas que a gravidade deles suga tudo ao redor, inclusive a luz. Como você tira a foto de algo que devora a própria luz? Em 2019, a colaboração do telescópio Event Horizon conseguiu o impensável, sincronizando 8 observatórios ao redor do planeta Terra inteiro. Eles criaram um telescópio virtual do tamanho do nosso planeta, e o alvo, um buraco negro supermassivo no centro da galáxia Messier 87. A mais de 50 milhões de anos-luz de distância de nós. O que você está vendo não é um buraco negro em si, mas a sua sombra. Esse anel de fogo brilhante é feito de gás e plasma, girando a quase a velocidade da luz, sendo triturados até a morte pela gravidade. E no centro, uma escuridão total. A fronteira de onde nada escapa, o horizonte de eventos, aquele vazio no meio, é uma massa equivalente a 6 bilhões e meio de sóis. Olhar para isso é olhar para o ralo do universo. É a confirmação visual da maior força destrutiva que o universo já criou. Energia escura e a expansão acelerada. Todo mundo achava que, após a origem do universo, a força da gravidade lentamente frearia a expansão do universo, talvez até fazendo com que ele colapsasse sobre si mesmo no Big Crush. Mas em 1998, fomos surpreendidos com a pior ou a mais fantástica das verdades. Ao observarem as supernovas, explosões colossais de estrelas moribundas, os cientistas perceberam que as galáxias não estão apenas se afastando umas das outras, elas estão acelerando. É como se você jogasse uma bola para o alto e, em vez de ela perder velocidade e cair,
ela começasse a subir cada vez mais rápido rumo às nuvens. O que está causando isso? Nós chamamos de energia escura. E está a parte assustadora. A energia escura compõe cerca de 68% de tudo o que existe no universo, mas nós não fazemos ideia do que ela seja. Ela é uma força invisível que está literalmente rasgando o tecido do espaço em um ritmo frenético. O espaço vazio possui uma força própria. Se essa expansão continuar acelerando, em algumas centenas de bilhões de anos, o céu noturno ficará completamente escuro. As galáxias vizinhas estarão tão distantes que a luz delas nunca mais nos alcançarão. Estaremos isolados numa escuridão perpétua, provando que o universo é comandado pelo vazio invisível. O James Webb e as galáxias primordiais. A nossa ferramenta suprema da descoberta cósmica. Um instrumento que revolucionou a nossa visão do lugar de onde nós viemos. As descobertas do telescópio James Webb. Se o telescópio Hubble nos mostrou a grandeza do universo, o James Webb mostrou a sua alma. Lançado no Natal de 2021, essa maravilha da engenharia de 10 bilhões de dólares capta luz infravermelha, capaz de atravessar nuvens densas de poeira e revelar segredos ocultos. E o que ele encontrou destruiu vários paradigmas. Ao apontar para o que parecia ser nada, o Webb não encontrou o vazio. Ele encontrou a luz de galáxias formadas há mais de 13,4 bilhões de anos, apenas uma fração de segundos, cósmica após a criação do universo. Ele capturou galáxias que são grandes demais, maduras demais e bem estruturadas demais para a idade que têm. As fotos de alta resolução dos pilares da criação, a nebulosa de Catarina. Ele não está somente batendo fotos bonitas, ele está nos mostrando a forja celestial, onde estrelas bebês nascem, e nos mostrando a química exata da atmosfera dos exoplanetas, a anos-luz de distância daqui. O Webb é a máquina do tempo da humanidade. Toda semana, ele descobre algo que nos força a reescrevermos os livros de ciência e nos humilha perante o abismo de cores, radiação e energia estelar. Ele é a prova do triunfo do cérebro humano em sua busca para entender o cosmos. Olhando para essa lista, fica claro que o espaço sideral não é apenas um vazio silencioso. Ele é vivo, violento, misterioso e absolutamente magnífico. Cada exoplaneta extremo, cada eco de micro-ondas e cada buraco negro que engole a luz, tudo isso nos mostra o nosso verdadeiro lugar na ordem das coisas. Somos uma poeira de estrelas que, através de milênios, ganhou a habilidade de olhar para trás e tentar entender os seus próprios criadores celestes. Mais do que medo dessa imensidão absurda, essas descobertas merecem o nosso fascínio. Afinal de contas, somos a forma que o universo encontrou para tentar se compreender. Mas e aí, qual dessas descobertas mais impressionou você? Faltou alguma coisa nessa lista? Me conta aqui nos comentários, eu vou ler todos. E se você gosta de vídeos assim, curte ciência, astronomia e não quer perder o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal Locutor e ativa o sininho. É um trabalhão juntar tudo isso para vocês. Então, já deixa o seu like porque isso fortalece demais o nosso projeto e nos ajuda a mantê-lo vivo. Eu sou o Marcos e foi um prazer imenso ter vocês aqui hoje comigo, mergulhando nesses mistérios infinitos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e fui!